convidar os irmãos que estão presentes, aqueles também que nos acompanham. Vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, os irmãos que encontraram, os irmãos aí também em casa, capítulo 2, vamos ver a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo deixa essa mensagem aqui para nós. Amém? E ele diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque se parecem loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas que o homem que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Amém. Bom, eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos ensina. Aqui é onde tiramos o tema do nosso estudo: a ciência e a fé. Então, só quem é capaz de lidar com uma certa facilidade, vamos dizer assim, com uma certa desenvoltura, tranquilidade, com a ciência e a fé, simultaneamente, é o homem espiritual. É o homem espiritual. Por isso que essa é uma condição que o Senhor pede a nós. Por quê? Porque se ele não for espiritual, ele vai cair tanto de um lado como do outro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos dá o equilíbrio. Sem o Espírito Santo a gente não tem equilíbrio. A gente faz as coisas ou em excesso ou faz as coisas em falta. Por isso que ele está dizendo aqui, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o Espírito Santo ensina, sim, a obra do Espírito Santo, como eu sempre digo, é nos ensinar. Eu gosto sempre de lembrar disso. O Espírito de Deus foi nos dado para duas coisas. O próprio Senhor fala para nós lá no Evangelho, para nos ensinar e fazer nos lembrar de todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele é um professor. Ele nos ensina as coisas que nós não conhecemos. E quando a gente aprende algo que nós não conhecemos ainda, nós estamos falando da ciência. Então, o apóstolo Paulo, ele mostrou que o homem espiritual, ele consegue lidar com a ciência e com a fé. Por quê? Porque se ele não for espiritual, cai, como eu disse, naquele laço de ficar só na fé. Às vezes as pessoas perdem a prudência, perde o discernimento, porque fica apenas na fé. Vou dar um exemplo disso. Eu já vi isso, acho que os irmãos também já viram, Aquela pessoa que fala assim, eu coloquei esse propósito aqui na presença de Deus, está na mão de Deus, agora é o Senhor que vai resolver. Ele tem fé, isso é importante, mas não tem ciência, porque é como se agora ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa trabalhar, ele não precisa se esforçar, ele não precisa estudar. Aquela pessoa, não, eu já coloquei diante de Deus, o Senhor vai preparar para mim um bom emprego. Mas como é que você vai ter um bom emprego se você não se preparar, se você não estudar, se você não adquirir uma profissão? Não, mas eu creio que Deus vai preparar. Deus falou comigo, Isso é fé.
é importante, mas faltou ali o homem espiritual. O homem espiritual, ele entende da ciência. Eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso esforçar. Isso faz parte. E aí eu vou exercer a minha fé. Então, se nós não tivermos este cuidado, nós ficamos presos na fé, aquela fé cega, sem discernimento. Por outro lado, a gente vê o caminho oposto, que também não é um homem espiritual. Aquele homem que confia só na sua força, na sua capacidade. Não, ó, eu estudei, eu me preparei, eu me esforcei, então eu vou arrumar um bom emprego. Então eu vou ver meus sonhos realizados. Não preciso de Deus, só preciso trabalhar. Então ele deixou de lado a fé, e ele está confiando no seu conhecimento e está confiando na sua ciência. E aí a palavra de Deus diz para nós, né? Maldito o homem que confia no homem. Às vezes as pessoas falam assim, então eu não vou confiar em ninguém. Eu já não confio em ninguém mesmo. Não, não é isso mesmo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Vou dar um mais claro. Melhorando essa palavra. Maldito o homem que confia em si mesmo. É isso que a Bíblia está dizendo. Maldito o homem que confia na sua condição de homem. Eu posso, eu realizo. Então isso é o que a gente está vendo hoje. Esse estudo, inclusive, ele nos leva a pensar nessa situação que a gente está vivendo. A ciência e a fé. Por isso que eu disse, como nós, como pessoas espirituais, vamos lidar com isso? Porque nós estamos vendo hoje as autoridades, o poder público, dizendo a respeito disso, né? Que nós confiamos na ciência. Não está errado totalmente. Mas dizer assim, nós confiamos na ciência única e exclusivamente, está completamente errado. É aí que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então é a ciência, é o cientista, é o pesquisador, é ele que vai dar a solução. Até o médico, como eu disse alguns dias atrás, né? O médico é importante, mas a ciência é importante. A fé é mais importante. Porque naquele último dia, naquela última hora, infelizmente muitas pessoas, né, esse dia veio mais rápido, né? Se aproximou. Quem que a gente quer estar do lado da gente? Um médico especialista em todas as doenças, em toda a enfermidade, naquela última hora, naquele último instante. Quem que você quer segurar a mão? Na ciência? No conhecimento humano? Eu estou comigo aqui um cientista renomado, eu estou comigo aqui um médico renomado, eu estou aqui com, né, um especialista, mas é a sua última hora, em quem que você quer segurar a mão? Eu acho que talvez um pastor está mais adequado naquela hora, né? Um sacerdote talvez estaria mais adequado, um irmão, né? Até a mãe, o pai. Não é o médico que interessa naquela hora. Então, é a ciência, mas a ciência vai sempre falhar. A fé permanece. E a fé é ainda mais importantíssima, principalmente nesse último momento, nessa última hora. Por isso que eu disse para os irmãos, a ciência e a fé. Então, é importante a gente ter ciências disso, né? Nós estamos com a ciência, importante, nós estamos também com a ciência, mas nós estamos com a ciência e com a nossa fé. Porque se tudo der errado na ciência, e para alguns tem dado, o que vai restar, irmão, é a nossa fé. Naquele último momento, mais do que ter um médico segurando na minha mão, eu quero que Jesus esteja segurando na minha mão. Não é isso que nós queremos? É a nossa fé. Então, quando se apresenta para nós apenas a ciência, nós, como diz o apóstolo Paulo, vamos nos tornando os mais miseráveis dos homens. Então, por isso que eu disse para os irmãos, a ciência e a fé. E hoje é muito importante, por quê? Porque nós estamos também vivendo um momento de decisões. Essa situação que a gente está vivendo, a gente tem que tomar muitas decisões, muitas. Eu sei que tem pessoas hoje que estão trabalhando em lugares de risco, né, João? E tem ali um emprego, está tirando o sustento ali, mas ele sabe que ele está, por exemplo, num lugar de risco.
E pessoas estão pensando assim em sair do emprego. Olha que interessante. O que ele está dizendo? Olha, é o sustento ou é a vida? Bom, eu estou lá naquele trabalho, mas eu me arrisco muito, eu estou sujeito a essas enfermidades. Então, não é momento de decisão? Então a pessoa fica às vezes naquela decisão, bom, se eu parar de trabalhar naquele lugar, eu posso me fazer falta, eu posso colocar em risco a minha família. Mas se eu continuar trabalhando naquele lugar, eu posso fazer falta, né? Eu posso ficar doente, não é isso? Eu posso morrer. Então, olha que interessante. A pessoa tem que tomar decisões. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo aí estão nesse momento. Agora, o que fazer é aquela hora que você não sabe. Acho que é melhor eu continuar mesmo trabalhando. Mas se de repente lá na frente você fica enfermo, ou traz para a sua própria família, né, essa enfermidade, você vê um filho enfermo, agora mesmo, aqui na nossa cidade pequena, eu vi duas situações disso acontecer. Duas situações do filho, que os jovens, né, que estão mais imunes, continuaram trabalhando, né, não vou citar o nome, mas um amigo meu, o filho dele era servente de pedreiro. E ele estava trabalhando numa obra, e nessa obra praticamente todo mundo ficou enfermo. Alguém estava ali com um vírus, e o modo que eles trabalharam acabou passando para todo mundo, de tal maneira que essa obra, uma obra de construção, parou, ela parou mesmo. E aí o que aconteceu? Todo mundo voltou para casa. E um jovem estava trabalhando ali com um servente. E voltou para casa, nem desenvolveu sintoma, talvez tenha desenvolvido só um pouquinho, mas daqui a pouco as pessoas da casa começaram a ficar doentes. Inclusive seu pai ficou doente. E por fim, seu pai veio a falecer. Olha como é que fica o coração de uma pessoa numa hora dessa. Então, aquela situação. Qual a escolha que eu deveria fazer? O que era mais, o que era mais correto de fazer? Sair do meu serviço antes ou ter continuado? Essa resposta a gente só sabe depois que acontecem as coisas. Poderia ter continuado lá e não ter acontecido nada. Mas aconteceu. E aí, quando acontece, a gente fica com aquela pergunta: puxa vida, talvez eu não tomei a decisão certa. Só que hoje é o dia que nós estamos tomando decisões. Por isso que daí nós caímos nisso que o apóstolo Paulo fala, o homem espiritual. Ele precisa discernir a situação. Então agora a gente fala do homem espiritual, imaginando uma pessoa que a gente conhece. Não, esse homem espiritual que a Bíblia está dizendo é eu, é você. É a mulher espiritual, é o homem espiritual, é o jovem espiritual. E por quê? Porque ele diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. E as coisas que ele faz parece até loucura, difícil de entender. Porque seria uma loucura. Neste exemplo que eu estou dando, a pessoa está ali bem empregado, até tendo um bom salário, de repente ele decide se demitir do emprego para voltar para casa, para ficar sem o sustento. Isso parece loucura. Acredito que alguém da família vai dizer, não, mas não faça isso. Mas e se ele continuasse ali e acontecesse como aconteceu com esse jovem? Quem que pode saber? Então, eu creio que, por isso que eu disse que esse é o momento, irmãos, de nós estarmos clamando, porque as decisões que nós temos que tomar hoje não é apenas uma decisão lógica, não é apenas uma decisão lógica, é uma decisão de espiritual, é uma decisão de revelação, não é? Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Então, por isso que hoje nós estamos urgentemente com a necessidade de estar atento a essas coisas, porque senão isso pode nos trazer ainda males e destruição. E Jesus falou para nós a respeito disso. Então, eu quero convidar ainda os irmãos, vamos abrir em Oséias, passagem também nos fala muito. Livro de Oséias, capítulo 4. Livro de Oséias,
capítulo 4. Oséias, capítulo 4. O Reginaldo pode ficar de pé ali para nós? Oséias 4, vamos ver o versículo 6. Apenas o versículo 6. Meu povo foi destruído, ele faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Amém. Então veja, irmãos, aqui é a repreensão de Deus. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E ainda vai à frente, porque rejeitaste o conhecimento. Então, aquilo que eu falei para os irmãos, a ciência e a fé estão juntas. Às vezes a gente pensa, não, nós somos homens de fé. Mas o que a Bíblia fala? O conhecimento faz a diferença, porque o conhecimento faz você tomar a decisão certa. E a falta dessa decisão pode levar mesmo à destruição. E ainda tem uma coisa mais grave que o Senhor diz aqui. Às vezes você rejeita o conhecimento. Por isso que eu sempre falo, eu gosto muito das manhãs de sábado. Eu costumo dizer que durante a semana inteira a gente interfere em toda a natureza, como a Bíblia diz a respeito deste mandamento. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor. E no dia do sábado eu creio que essa situação ela se reverte. Ao invés de eu interferir na natureza, de eu interferir nas coisas, é aquele dia que o Senhor passa a interferir em mim. Ele precisa me moldar, me transformar, me preparar para aquilo que está por vir. E uma das coisas que o Senhor faz é nos dar o conhecimento. Como eu disse, o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo, ainda nessa mesma linha, vamos voltar lá agora em Coríntios, capítulo 13, agora, ele vai nos dizer uma coisa que é o complemento da obra do Espírito Santo. Convido os irmãos para lermos juntos. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Olha que interessante. Amém? 1 Coríntios 13, 9. O apóstolo Paulo vai falar da virtude que é a principal, que hoje é um dos alicerces principais da igreja, e que vai dar para nós esse subsídio de lidar, como eu disse para os irmãos, com a ciência e com a fé. É muito interessante isso. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 9. Ele diz uma frase muito pequena, mas que é aquilo que eu estou dizendo para os irmãos. É importantíssimo nesse momento que nós estamos vivendo. Que diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E ainda diz assim: e quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha o equilíbrio, irmãos, que eu falei para a igreja. Olha o homem espiritual, que discerne bem todas as coisas, né? A qual o Espírito Santo ensina, a qual o Espírito Santo revela. E essa passagem o apóstolo Paulo mostra qual que é a condição do homem espiritual. Em parte conhecemos, olha lá, a ciência. Então, o conhecimento, meu povo tem sido destruído porque faltou o conhecimento. E olha que ele ainda fala assim, não conhece tudo não, conhece tudo não, é em parte. A gente tem um pequeno deslumbre, né, dos mistérios de Deus, mas em parte profetizamos. Aí já vai para o lado espiritual. Por isso que eu digo para os irmãos, para você tomar uma decisão,
Em parte você toma pelo conhecimento e em parte você toma pela revelação. Olha como que é interessante. O equilíbrio. Então, nós cremos num Deus que fala, num Deus que opera. Como eu disse, as decisões que nós temos que tomar na nossa vida, nós tomamos por conhecimento. Tem coisa que você olha aqui, é lógico, não tem mais o que fazer, ó, fuja. E em parte é por revelação. Essa semana estava conversando também com um amigo, aconteceu uma coisa muito interessante com ele, né? Não vou citar o nome, mas olha que interessante. Ele saiu para pescar há 2 semanas. Nós estamos aqui com o Hugo, que é pescador também, entende bem dessa história. Olha o conhecimento e a profecia. Tem coisa que Deus está na sua frente para você ver, e tem coisa que Deus revela. Eu creio que Deus revela, é assim que Deus opera na nossa vida. Deus profetiza, né? Ele ensina pelo Espírito Santo. Então, esse amigo meu saiu para pescar com outro amigo. E saiu, eu creio que foi no sábado, foi para uma cidade distante, 300 quilômetros de nós, e levou esse amigo para pescar, ambos ali no carro. Chegou lá, se instalou nos ranchos, né, nesses lugares de pescaria, e se acomodaram ali no sábado. Quando chegou no domingo, ele falou para o amigo dele, falou, bom, ó, o tempo tá bom, demos sorte, pegamos um fim de semana agradável, vamos pescar. Aí o amigo falou para ele, não vou pescar não. Mas como? Nós viemos aqui para pescar, você adora pescar, aquelas brincadeiras de pescador. Ele falou, você não estou me sentindo muito bem. Mas como não está me sentindo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou meio resfriado. Eu falei, mas resfriado? Mas, puxa vida, se você estava resfriado, você tinha que ter falado para mim, não era nem para você vir para cá. Não sabemos do que se trata. Ele ficou ali, não, mas eu estou bem, essa gripe mesmo que aparece. Ele já ficou preocupado, mas ele foi pescar. Bom, fez ali a pescaria, voltou no domingo à tarde, o amigo ainda estava lá no rancho, falou, e aí, como é que você está? Ainda estou com a gripe, dor no corpo. Olha, vamos fazer o seguinte, amanhã, cedinho, nós vamos voltar para o piquete. Não, mas nós viemos aqui para... Não, amanhã, cedinho, nós vamos voltar para o piquete. E, de fato, ele fez isso. Quando chegou no outro dia, que era segunda-feira, colocou o amigo dentro do carro, estava ali razoável, mas você está com gripe? Tá, então vamos voltar para o piquete. E trouxe um amigo mesmo, porque quando chegou 8 horas da manhã, disse que ele já estava aqui piquete, entregou o amigo. Levou na... O pessoal, o que aconteceu? Voltou da pescaria, aconteceu? Não, o fulano está gripado. Não, eu estou gripado, é uma gripinha. Não, mas fica aí. E era um pescador que quando começa a pescar não quer parar mais. No mesmo dia ele voltou. Na hora do almoço ele voltou, quando chegou no final da tarde ele estava de novo na cidade, a 300 quilômetros daqui, e continuou a pescaria. Mas um amigo ficou aqui. Passou uns 4 dias, ele ligou para a esposa e falou assim, e aí, como é que está? Tudo bem? Aí a esposa falou assim, ó, você não sabe do que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Sabe o seu amigo, não vou citar o nome, ele está no hospital e está entubado. Aí ele quase caiu das pernas. Puxa vida. Mas o que é? Covid. Aí ele disse que deu um pânico nele, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, olha lá, o conhecimento e a revelação, mas deu um pânico nele, ele falou, puxa vida, eu vim com esse meu amigo aqui para a pescaria, entrou comigo no carro, nós sentamos na mesma mesa, compartilhamos os talheres, as colheres, dormimos no mesmo quarto, né? Manuseamos os mesmos objetos. Se ele está com Covid, os dois têm a mesma idade, mais de 60 anos, eu estou também. Diz que deu um pânico nele, que ele falou assim, eu vou embora também. Então, mas ele não tinha nada. Ele disse que ele veio tão apavorado que ele veio, entrou na casa dele e ficou trancado, se auto-monitorando. E, para muita tristeza, passado ali mais uns 3 dias, o amigo dele veio realmente a falecer. E o pânico só aumentou. Mas, como ele contou, graças a Deus, passou ali 10 dias, ele não desenvolveu sintoma nenhum. E foi lá, ainda fez os exames, né, de como prudência, e deu tudo negativo. Então, ele ficou aliviado, mas extremamente triste do que aconteceu com o amigo. Agora, olha o que a Bíblia fala.
Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Em parte sabemos e em parte nos é revelado. Então, olha o que aconteceu com esse rapaz. O que operou ali primeiro? O conhecimento. Não é isso? Ó, eu estou vendo aqui essa situação, uma gripe, um resfriado. A gente tem ciência que hoje qualquer gripe, resfriado, você tem que ter cuidado. Pode ser uma gripe comum, mas pode ser essa enfermidade. Então, o que operou ali? O conhecimento. Então, ele já sabia que aquilo ali poderia ser a enfermidade. Mas eu falei para ele, ó, só que aconteceu mais do que o conhecimento. Concorda ou não? Aquilo ali foi uma revelação, não foi? Dele ter tido esse impulso e falar assim, nós vamos voltar hoje mesmo. Sendo que era um sintoma superficial. Sabe quando você tem aquela ideia que eu falo para os irmãos, você tem aquele start assim, eu vou fazer uma coisa, e você vai e faz, depois quando passa, você faz, puxa vida, né? Vamos dizer assim, que sorte que eu fiz aquilo ali foi Deus que me revelou. Eu falei, ó, foi exatamente isso. Talvez se ele ficasse um dia a mais com um amigo na mesma casa, a chance dele se contaminar não teria aumentado? Ou mais ainda, se aquele amigo dele, o quadro, né, o sintoma, se agravasse com ele a 300 quilômetros da família, da cidade, olha a dificuldade que ele ia ter. E ele fez assim, meio, como diz, intuitivamente, deu aquele impulso. Ele falou assim, vamos voltar para Piquete. E voltou e trouxe o amigo. Então, irmãos, é o que o apóstolo Paulo falou para nós. Isso é Deus na nossa vida. O que é isso? Aquelas decisões que você tem que tomar. Em parte conhecemos. Está aqui, ó. Isso, eu tenho conhecimento, então a prudência me ensina que isso aqui pode ser uma enfermidade, mas em parte nos é revelado. Então, aquele start que ele teve, né, de pegar o amigo sem conversar, sem esperar mais tempo, de interromper a pescaria e trazer o amigo para casa, mudou completamente aquele quadro. Ainda que ele ficou muito triste, ele ainda se sentiu meio responsável, né, até pelo falecimento do amigo que estava com ele numa pescaria, e estar longe, né, da assistência médica, da família. Como é que ia ficar a cabeça? E assim mesmo, meu amigo não ficou bem, não. Ele fala, os olhos enchem de lágrimas. Irmão, são momentos que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que eu estou dizendo para os irmãos, a ciência e a fé, o conhecimento que nós temos das coisas que estão à nossa volta e a revelação de Deus. Então, volto a dizer aí no caso do emprego, o que é mais importante? O salário que você está recebendo ou a sua vida? Mas qual que é a decisão que você vai tomar? Eu posso continuar ali e não acontecer nada, então, ou eu posso sair dali e não aconteceu nada. Aí eu vou falar assim, não, eu tomei a decisão errada. Por isso que eu falo, nós estamos vivendo um momento que a gente não consegue mais tomar decisões sozinhas. Não consegue. Nós precisamos, e aí que eu falo para os irmãos, da igreja, dos irmãos, esse é o momento de nós estarmos unidos, porque nós estamos com esse desafio de tomar decisões. Mas qual que é a decisão correta? Então, nós vimos lá o homem espiritual, ele compara as coisas espirituais com as espirituais. É assim que ele faz. Então, eu gosto muito eu particularmente faço, às vezes eu tomo uma decisão, ou eu tenho uma ideia, mas eu dou uma chance para Deus. Eu vou conversar com um amigo, melhor ainda, eu vou conversar com um irmão, escuto, né, o pensamento dele. De repente, o pensamento dele coincide com o meu. Ótimo, então acho que estou tomando a decisão certa. Aí eu vou lá, converso com outro irmão meu. Aí o outro diz assim, olha, eu também penso assim. Eu falo, todo mundo. Agora, se eu conversar com mais dois irmãos, um deles me der um conselho contrário, para aí, deixa eu rever aqui. Talvez seja a minha última chance. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, é isso que diz o apóstolo Paulo. Em parte nós sabemos, em parte nos é revelado. Irmão, a nossa vida é assim. Eu quero dar mais um exemplo para os irmãos, uma coisa que aconteceu comigo. Veja se isso não é a revelação de Deus.
há um tempo atrás, já faz anos, né? Já contei isso para alguns irmãos da igreja. Eu estava indo para São Caetano, São Bernardo do Campo. E eu tinha pegado o meu carro, que não estava muito bom, não era um carro novo. Tinha levado esse carro para o mecânico, para ele dar uma revisão nele. E falou: você pode ficar com o carro aí uma semana. Deixa aí o carro, né? Testa ele, dá uma olhada. E de fato ele ficou uma semana com o carro. Até algumas pessoas pensou que eu tinha vendido o carro. Nossa, eu estou vendo o carro seu com um mecânico tal, e está andando com o carro para baixo e para cima. O que aconteceu? Você vendeu o carro? Eu falei: não, eu deixei para ele dar uma revisão. Nossa, mas ele está andando com o carro para baixo e para cima. Eu falei: não, mas eu falei para ele testar o carro, então ele está fazendo, não tem problema. Ah, bom, então. E de fato ele ficou uma semana com o carro. Depois entregou o carro para mim. No fim de semana eu fui para São Caetano. O que aconteceu? Estava na Dutra, não sabe como que é a Dutra, a velocidade, os caminhões. E era a segunda vez que nós estávamos indo para São Paulo. Não tinha muito conhecimento, muita segurança da estrada. Aí estávamos quase chegando na região de São Paulo. Eu lembro que eu comentei com a minha esposa, minhas crianças ainda eram pequenas, né? A minha esposa, inclusive, estava grávida da minha filha mais nova, da Aline, e a Ana era pequena, de colo ainda, não tinha 2 anos. Aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa e disse assim: olha, não sei quem falou para mim que tem uma estrada que a gente pega aqui e que a gente não precisa entrar em São Paulo para chegar até São Caetano. A gente pega essa estrada de lado e a gente já vai direto. Eu lembro que a esposa: não inventa isso não inventa isso não, que a gente nem sabe ir direito por São Paulo, que a gente já foi uma vez com dificuldade, agora vai enfrentar um outro caminho, vai ficar mais difícil ainda. No que eu estava falando para ela, apareceu assim uma placa, destaque, no meio da Dutra, escrito assim: Anchieta, bem grande. E embaixo daquela placa, Anchieta, estava escrito assim: última saída. Quando eu olhei aquilo, a placa apontando assim, Anchieta, falei: Liana, é isso aqui, Anchieta é a que vai em direção a São Caetano, São Bernardo. E a última saída ainda, não, quando eu olhei e vi o sinal, eu já saí da Dutra. Eu lembro certinho que eu saí para a direita, passei em cima de um viaduto, o carro diminuiu a velocidade, andei mais um trecho, desci o viaduto, falei: é aqui mesmo. Aí já olhei assim: olha, vai sair São Bernardo. Andei mais um pouquinho, de repente passou por um sinal de um semáforo, só que o trânsito estava ali, passou. Quando chegou no segundo semáforo, parou, sinal vermelho, todos os carros pararam. Quando todos os carros pararam, eu já estava uns 30 km por hora, já naquele ritmo, né, de congestionamento. A hora que eu fui pisar no freio, cadê o freio do carro? Não tinha freio nenhum. Bati, quem dirige sabe disso. A hora que eu bati, o pé foi lá embaixo, não tinha freio, não tinha resistência ali no freio. O freio estava solto, ao ponto que eu não consegui parar o carro. O carro foi andando, eu bati no carro da frente. Só escutei aquele barulho de farol quebrando, de vidro. O rapaz já saiu do carro. Eu falei para ele: calma, que o rapaz vai vir bravo aí. Mas por sorte ele olhou e falou assim: o prejuízo é seu. Entrou no carro e foi embora. Logo em seguida tinha um guarda, viu o que tinha acontecido, falou: sobe aqui. Aí subi, saí mais no acostamento, o carro, seguiram, né? E aí o coração da gente começa a bater. Naquela hora eu pensei: meu Deus, e se eu estivesse na Dutra? Se eu estivesse naquela hora que aqueles caminhões entram na sua frente, você tem que parar repentinamente. Eu estava completamente sem freio na Dutra. E olha, eu tinha levado o carro para o mecânico fazer a revisão, tanto que ele ficou uma semana. Mas aquela placa disse assim: Anchieta, última saída. Não é Deus falando com a gente? Ó, era a minha última saída. Ou eu saí, aí eu ia morrer na Dutra. Eu ia literalmente morrer na Dutra. Em parte, conhecemos. Em parte, profetizamos. Em parte sabemos, em parte nos é revelado. É isso que o Espírito de Deus faz. Essas coisas que depois que acontece, você fala assim:
Foi por Deus que eu tomei aquela decisão ali atrás. Foi por Deus que eu saí da adulta naquele momento. Senão eu teria morrido eu, minha esposa grávida e a minha filha de menos de 2 anos no banco de trás. Só nós ali, 3 no carro. Então, irmão, isso eu creio que é Deus na nossa vida. Por isso que é importante conhecimento? Sim, mas a fé é importante também. E, ironicamente, o Reginaldo está aqui me ouvindo, sabe disso, né? Passou uma semana, olha que interessante, passou uma semana, esse mecânico que tinha feito esse serviço no meu carro, ele fez, mas certamente ou houve alguma coisa a mais, ou houve uma falha técnica dele ali, a qual quase levou à morte a minha família, mas passou uma semana, esse mecânico veio a falecer. Teve um ataque do coração, e era uma pessoa jovem, e morreu uma semana depois. Eu era que deveria ter morrido ali, naquela estrada, por imprudência, né? Olha como o conhecimento é importante. Eu exerci a ciência, fui lá, levei no mecânico, pedi para fazer a revisão, não era um carro novo, deixei uma semana, mas o que prevaleceu, irmão, foi a fé. Eu creio que é a nossa fé em Deus, né? Que naquele momento colocou aquela ideia, colocou aquela placa e me tirou ali daquela estrada, naquele exato momento. Não teria. Quantas vezes eu creio, isso já não aconteceu, irmão. Isso já não aconteceu nas nossas vidas. E talvez você nem ficou sabendo. Aquele momento que você toma uma decisão, você toma uma direção diferente, você toma uma postura diferente, e aquilo vai evitar que uma coisa terrível te aconteça ali na frente, e você mesmo não ficou sabendo disso. Por isso, então, que o apóstolo Paulo diz, a nossa vida é isso. As decisões que nós tomamos, em parte é por conhecimento, em parte é por revelação, como diz o apóstolo Paulo. Mas há aqui um detalhe, né, muito interessante, que nos faz destacar aqui. Vamos lá, capítulo 13. Porque o apóstolo Paulo mostra para nós que há uma virtude do Espírito Santo que libera para nós este favor de Deus. Não é uma coisa que acontece naturalmente. E aí o apóstolo Paulo era um homem de ciência, ele era um homem de ciência. A palavra fala que o apóstolo Paulo era poliglota, era um homem que conhecia muito das coisas, tanto que Pedro fala que Paulo falava coisas difíceis de entender. Ele era um homem que foi criado, né, aos pés de Gamaliel, como já disse anteriormente, que era um grande professor da época. É como se tivesse entrado na melhor faculdade no nosso tempo. Então, ele tinha curso superior, vamos dizer assim. Falava diversas línguas, né? Vinha de uma família muito bem instruída. Participava ali do Sinédrio, fazia parte ali do corpo. E ele fala que da sua idade não tinha ninguém que se destacava mais que ele. Era realmente um homem inteligente, ele era um homem de ciência. Mas ele fala uma coisa interessante, que depois que ele conheceu a Cristo, aquelas coisas que ele aprendeu na ciência, era importante para ele. Mas ele passou a considerar como se fosse um estrume, sem valor, mediante as revelações que foram dadas para ele em Cristo. E olha que interessante. E o que foi que Deus revelou para ele em Cristo, que transformou a vida dele? Eu creio que o apóstolo Paulo era esse homem que acreditava no homem. Se nós olharmos na sua história, ele mesmo fala que ele se considerava o menor dos apóstolos, porque ele, ao contrário dos outros apóstolos, perseguiu a igreja de Cristo. Não perseguiu? Ele perseguiu. Convicto no seu conhecimento, olha, não era fé, de que ele estava cuidando das coisas de Deus, que ele estava fazendo o que era a vontade de Deus. Por isso que eu falo, irmão, ele era um homem religioso.
Ele fala que da idade dele, ninguém excedia em zelo que ele tinha pelos mandamentos de Deus, pela obediência a Deus. Ele vivia os mandamentos de Deus. Então, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Mas olha como que é importante, irmão. Faltava aquilo que Jesus nos ensinou, né? A tua fé te salvou. Faltava algo para salvar o apóstolo Paulo, né? E o que salvou o apóstolo Paulo foi a fé, não foi o conhecimento. Por isso que eu digo para os irmãos, o apóstolo Paulo sempre coloca esse equilíbrio, né? Da fé e da ciência, é o que a gente está vivendo hoje. Foi importante os conhecimentos que o apóstolo Paulo teve, importantíssimo. Como é que ele iria pregar o evangelho em todas aquelas regiões da Ásia, se o apóstolo Paulo não falasse a língua deles? Ele era um judeu, mas ele falava com uma certa fluência a língua daquelas regiões. Por isso que ele pôde ir ali e pregou o evangelho. Então a ciência foi importante para ele, mas o mais importante foi a fé. Porque o que a fé trouxe ao apóstolo Paulo? Vamos voltar aí em 1 Coríntios. O que o apóstolo Paulo descobriu? Pela fé, eu vou mostrar para os irmãos. Ó, em parte conhecemos, em parte nos é revelado. A Bíblia diz assim, a letra, o que acontece, mano? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Está vendo? O conhecimento é importante, mas ele sozinho, ele mata a pessoa. Mas o Espírito dá vida. Então, vamos voltar lá em 1 Coríntios, antes do apóstolo Paulo fazer essa declaração importante, né? A respeito de, em parte conhecemos, em parte profetizamos, no versículo 9, esse versículo está dentro de um contexto que eu creio que foi a grande revelação que o apóstolo Paulo teve em Cristo, porque antes de Cristo ele não tinha esse discernimento. Tanto que ele perseguiu a igreja de Cristo. Mais ainda, né? Estevão, né, que foi morto. A Bíblia fala que Estevão foi o primeiro mártir entre ali os apóstolos. E quando eles começaram a apedrejar Estevão, Paulo, não quis, vamos dizer assim, não quis sujar as mãos, né? Mas ele pegou ali as túnicas, a blusa, vamos dizer assim, das pessoas que estavam ali, para que eles ficassem com a mão mais livre, para que pudesse apedrejar a Estevão. Então, ele participou da morte de Estevão. E aquilo não tocou no coração dele. É Estevão mesmo, né? E Estevão ainda diz que estava vendo Jesus sentado à direita do Pai, estava tendo uma visão, uma revelação. Aquilo enfureceu ainda mais a multidão, que apedrejou Estevão até a morte. E o apóstolo Paulo estava ali, cheio do conhecimento de Deus, mas vendo Estevão sendo apedrejado, e não teve nem misericórdia. Hoje, até uma pessoa que é injusta, até uma pessoa que faz o mal, quando você vê uma violência assim, né? Pessoa sendo, às vezes, linchada, maltratada, é uma coisa horrível de ver. Eu não tenho coragem de ver. Não é uma coisa para se ver. Não faz sentido isso. Até o mais indigno dos homens, você vê a pessoa sendo linchada, né? E ali deveria ser uma cena muito feia, né? As pessoas procuravam atingir principalmente a cabeça. Então, alguém chegava ali com uma pedra um pouco maior, jogava ali na cabeça da pessoa, acho que estourava o crânio, os olhos saltavam para fora, sangue saía para a boca, para o nariz, né? Cérebro, talvez, ficava espalhado ali no chão, a pessoa pedindo misericórdia e as pessoas jogando pedra. Irmão, quem fez isso? Quem foi que fez isso? Pessoas religiosas, pessoas que tinham conhecimento de Deus. Aquelas pessoas que fizeram isso não foram pessoas ímpias. Eles julgaram que estavam fazendo a vontade de Deus, e Paulo estava ali junto, não é isso? Vamos ler essa passagem, irmão? Está em Atos, né? Está em Atos dos Apóstolos.
Estevão, primeiro mártir. Os irmãos abram aí comigo. Atos capítulo 6, versículo 8 em diante. Atos capítulo 6, versículo 6 em diante. Eu estou mostrando para os irmãos hoje o desafio de nós vivermos, né? A ciência e a fé. A ciência, estou colocando como sinônimo do conhecimento. Então, aqui nós estamos falando homens que tinham, vamos dizer assim, ciência de Deus, tinham conhecimento de Deus. Atos capítulo 6, o irmão que está aí nos acompanhando, versículo 8. Olha o que nos diz a palavra. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fazia alguma coisa ruim? Qual que era o pecado dele? Estevão, cheio de fé. Olha a fé. E de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então eu consigo imaginar prodígios, sinais. Então o que a gente pode imaginar que aconteceu? Que curas, né? Revelações, libertações, milagres espantosos, cheio de fé. E o que aconteceu? Versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos cireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputaram com Estevão. Irmão, quem que foi falar com Estevão aqui? De quem que nós estamos falando? Dos homens religiosos, cheio do conhecimento, tanto de Deus quanto da ciência. E entre eles, nós vamos ver, estava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era zeloso. Nós podemos dizer aqui que 4 sinagogas se juntaram. Os libertinos, os cireneus, os alexandrinos e os que eram da Sicília e da Ásia. 5. E começaram a disputar com Estevão. E olha o que diz, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falavam. Então, irmão, aquilo que o apóstolo Paulo falou, o nosso conhecimento não é de sabedoria humana, mas é aquelas coisas que o Espírito de Deus vai revelar. E quando você se encontra uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem 2 sentimentos só. Ou você fica admirado, né, tocado, ou como acontece aqui, ou você fica com muita raiva. Porque você se depara, às vezes, com a sua própria situação. Né? Por quê? Porque nós todos somos falhos, imperfeitos, pecadores. Quando você se depara com alguém cheio de Espírito Santo, a qual Deus opera, sinais, prodígios, revelação, maravilha, 2 coisas. Ou você vai cair em si, que você precisa mudar de vida, não é isso? E vai passar a admirar e a respeitar aquele homem. Ou então você vai ficar com muita raiva dele, porque ele vai mostrar as suas próprias falhas e erros. Então a Bíblia fala que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo, como que falavam a eles. E aí, irmão, olha o que a Bíblia diz, versículo 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os cidadãos, os anciões e os escribas, e o investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras e blasfêmia contra este santo lugar e a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos, assentados nos conselhos, fixando os olhos, viraram o rosto e viram como de um anjo. Irmão, que coisa interessante.
A Bíblia dá testemunho. Bom, homens religiosos, né? Homens com conhecimento de Deus. Mas, irmão, que estão aqui presentes, se nós colocamos uma palavra só, o que estava faltando naqueles homens? Uma palavra só. Aquela mais importante, para eles chegarem nessa situação de subornar as pessoas, de juntar a multidão, de criar ali uma situação cujo objetivo era um só. Era matar aquele homem. A gente pode dizer uma palavra só. O que estava faltando neles ali? Uma palavra só. Que palavra é essa? O que estava faltando nisso? Que depois o apóstolo Paulo vai dizer ali na frente. Vamos voltar lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo vai falar. O que estava faltando naqueles homens? Era um homem cheio do conhecimento de Deus. Mas tem uma coisa que é só o Espírito Santo que dá para nós. Inclusive é a primeira virtude do Espírito Santo. Qual que é o primeiro dom do Espírito Santo? O amor. Bom, o amor. Estava faltando ali o amor. O coração deles ficaram cheio de ódio desde o momento que Estevão começou a falar com sabedoria, com discernimento e pregava a Cristo. E eles rejeitaram a Cristo, por isso que eles rejeitaram Estevão. Ao ponto que criaram este conselho, falaram de mentira. Estevão foi lá, deu testemunha, falou a respeito do poder de Deus. Mas terminou no que nós vamos ver aqui, ó, capítulo 7 de Atos, versículo 6 em diante, 55 em diante. Atos, capítulo 7, vamos acompanha aí, a partir do versículo 55 em diante. Depois de tudo aquilo, Estevão fez um discurso, fez uma pregação, falou de Jesus, explicou o evangelho, se defendeu, mostrou que não era nada daquilo, ele só tinha feito bem naquele momento, até que chegou no versículo 54, ele diz isso. E ouvindo eles isto, toda a pregação de Estevão, enfureceram em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Como é que a gente chama isso aqui? O inverso do amor? Ódio. Agora não era mais não sentir amor por Estevão, agora era sentir ódio. Olha, irmãos, que falta faz o Espírito Santo. Então, volto a dizer, a letra mata, o conhecimento só mata, é o Espírito que vivifica. Então, é onde nós falamos, a ciência, ela mata, a ciência mata, mas o Espírito vivifica, né? A ciência sem a fé, ela mata, porque é o que nós estamos vendo aqui, esses homens eram homens cheios do conhecimento de Deus, era um grupo de 5 da sinagoga, estavam ali os anciões, os doutores dali, os homens mais sábios ali, daquele momento, tanto que eles foram disputar, né, o seu conhecimento ali com Estevão, mas não conseguiram resistir, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E a hora que eles ouviram tudo isso, como está aqui no versículo 54 de Atos, capítulo 7, eles enfureceram em seus corações e rangiram os dentes. Irmão, isso aqui é uma coisa perigosíssima. Eu quero abrir aqui um parênteses. Discussão é uma coisa complicada, né? Você começa a discutir, começa a argumentar. Se você não tiver o amor de Deus no coração, rapidamente, de palavras, parte para a violência. Toda briga começa com conversa. É muito raro uma briga que a pessoa já chega aqui e começa a brigar. Primeiro vai conversando. Daqui a pouco um ofende o outro ofende. Aí aumenta a temperatura, vem a raiva. Quando a pessoa vê, ela perde, ela fala assim. A pessoa até fala assim, ó, deu branco, não vi nada. Quando eu vi, eu já estava partindo para a violência. E é exatamente esse quadro que nós vimos aqui. Homens de conhecimento de Deus, que entraram ali com a argumentação, e agora, quando eles vê, eles já estavam com o seu coração cheio de ódio. E olha o que aconteceu.
Mas, versículo 55, mas Estevão, estando cheio, olha que coisa maravilhosa, versículo 55, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita do Pai. Versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânime contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu. Bom, que coisa, que cena. Aqui é aquela cena que você fala assim: hoje eu vi uma coisa que eu acho que se a gente tivesse lá, é aquela cena que você não vai esquecer nunca mais da vida. Porque é um paradoxo, né? Um homem cheio do Espírito Santo, vendo a glória de Deus, uma coisa que deveria trazer, né, um entusiasmo àquela pessoa, trouxe ira, ódio, ao ponto que eles pegaram aquela pessoa, enfurecido, levaram ele para fora da cidade, apedrejaram ele. E quando ele ainda estava sendo morto, clamou com grande voz, intercedeu por aquelas pessoas. Quem que faz isso, irmão? Isso não é o Espírito Santo? Clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma palavra para dizer que ele faleceu, né? Morreu. E a Bíblia diz que as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um certo mancebo, que ainda não era conhecido, chamado Saulo. É o nome hebreu do apóstolo Paulo. Olha lá, esse que nós estamos vendo lá, falando, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Aquela cena tocou o coração dele, irmão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O apóstolo Paulo também era um homem profundamente, irmão, conhecedor das coisas de Deus. Mas, olha lá, como que a fé, né, ela vivifica a palavra, né? O Espírito Santo, é ele que faz a gente compreender. Senão, a gente se torna um homem brutos. Quantas pessoas? A nossa história mesmo conta isso, né? Bom, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1, na sequência. Já vamos encerrando. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com algum daquelas seitas, os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Não, o apóstolo Paulo pediu ordem aos sacerdotes, pediu carta, né, uma autorização para ir na cidade de Damasco, que era, né, distante de Jerusalém, para que se encontrasse alguém daquela seita. Qual seita? Da seita de Estevão, os cristãos. Tanto homens como mulheres. Ele ia trazer para Jerusalém presos, para ser presos e talvez até mortos. E ainda respirando ainda, né? Ele estava vivendo aquele momento. Ele gostou do que ele viu ali com Estevão. Homem cheio do conhecimento de Deus. Mais versículo 3, para a gente já encerrar aqui. Indo, versículo 3, Atos 9, 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte sabemos, em parte nos é revelado. Isso aqui foi o quê? Uma revelação. Aqui que a vida do apóstolo Paulo foi transformada. Ele tinha o conhecimento de Deus, mas faltava conhecer a Cristo. E Cristo precisou se revelar para ele. Nessa visão, que a gente conhece bem, é a conversão do apóstolo Paulo. A gente sabe que ele caiu por terra aqui, ficou cego, depois foi levado a Damasco, né? E ali Deus revelou para um outro servo dele, que foi lá e orou para o apóstolo Paulo, para que ele voltasse à visão. E a partir dali, o apóstolo Paulo não foi mais a mesma pessoa. Por quê? Ele experimentou o Espírito de Deus na sua vida. Como eu disse para os irmãos, a revelação de Deus. E aí, transformou a vida. Por isso que eu digo para os irmãos, conhecimento ele tinha? Tinha. Mas faltava o Espírito Santo. A fé, a virtude que transforma a nossa vida. E então é por isso que agora, vamos voltar lá, já estamos encerrando. Pedir para o Hugo lá já avisar a Eliana. Que nós vamos ver, para terminar, as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que vai encerrar, né, com o versículo 9, que é o que nós estamos vendo hoje. Ele fala sobre a suprema excelência do amor. O que Deus revelou para o apóstolo Paulo, o que talvez hoje ainda precisa ser revelado para nós, para a gente não cair nessa situação de ser homens que, como eu vi alguém dizer, né, que fala sobre Deus, mas não fala de Deus. Ele fala sobre uma coisa que ele acha que conhece, mas ele não fala de uma coisa que ele realmente conhece, de alguém que está íntimo, né? Eu posso falar sobre o irmão Reginaldo, né? É uma coisa superficial, vista por cima. É como eu enxergo ele. Mas eu posso falar do irmão Reginaldo. Então, falar do irmão do Reginaldo requer um conhecimento do irmão Reginaldo. Agora, eu falar sobre o Reginaldo, talvez seja alguma coisa que eu ouvi, né? Talvez seja alguma informação que eu obtive. Mas falar do irmão Reginaldo não é uma coisa pessoal? Então, irmão, o apóstolo Paulo sabia sobre Deus, mas não sabia de Deus. Outra coisa, ele sabia sobre Jesus, mas ele não sabia de Jesus. Então aqui foi um momento, né, que ele conheceu a Jesus. Não é sobre o que ele tinha ouvido falar, mas daquilo que ele... Tem até aquele hino, né? Antes eu falava... Antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje eu conheço de contigo andar. Bom, tem muitas pessoas que estão falando sobre a Bíblia, estão falando sobre a palavra de Deus, mas não estão falando da palavra de Deus. Estão falando sobre Jesus, mas não estão falando de Jesus. Essa que é a diferença. O apóstolo Paulo falou, né, sobre Deus, mas ele não tinha condição de falar de Deus, porque ele não tinha ainda experimentado essa situação. Então, o que nós vemos? Transformou a vida dele. Ele precisou ter esse encontro com Jesus, porque aí a partir dali ele não começou a falar sobre Jesus, ele começou a falar de Jesus. Mudou tudo. E aí, o que foi que o apóstolo Paulo conseguiu em Cristo? É o que nós vamos encerrar aqui em Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, para completarmos, né,
nosso estudo de hoje, e espero que Deus venha tocar no nosso coração, fazer nós compreender isso. A ciência e a fé. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Vale a pena ler todo esse versículo. É um poema, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, e o apóstolo Paulo falava, porque ele era poliglota, e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, olha lá, mano, e conhecesse todos os mistérios, era a condição que o apóstolo Paulo tinha inicialmente, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, se fosse possível, né? De maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse o amor, nada eu seria. Ainda, olha as boas obras que às vezes as pessoas, né, se gloriam. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Interessante. O que o apóstolo Paulo conheceu? O que ele sabia de Deus que ele ainda lhe faltava, né? Aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode revelar. Isso aqui é revelação. Isso aqui não é conhecimento, isso aqui é uma revelação. Ele falou, para aí, eu entendi isso. Eu posso fazer tudo, eu posso ser um homem de conhecimento, eu posso ser um homem inteligente, eu posso ser um homem de caridade, eu posso ser até um homem de fé, eu posso fazer até sinais e maravilhas, mas se eu não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Então, volto a dizer, se nós não tivermos amor, irmão, nós falamos sobre Deus. Guarde o que eu estou dizendo. Se você não tiver amor, você prega sobre a palavra de Deus, mas não prega a palavra de Deus. Você fala sobre Deus, mas você não fala de Deus. É só o amor que permite nós falarmos de Deus. É só o amor que nos permite nós falar da palavra de Deus, porque é o amor que nos identifica verdadeiramente como servos de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Deus é amor. Como é que você vai falar de Deus se você não experimentou ainda o amor? Você fala sobre Deus. A humanidade não sabe, não compreende Deus como Deus de amor, que perdoa, que salva, que morreu por nós. O apóstolo Paulo, quando ele foi entender isso, né? Que Jesus morreu por nós na cruz, perdoou os nossos pecados, e certamente ele lembrou aquelas palavras que Estevão falou, Pai, não impute a ele esse pecado. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do amor, que é capaz de dizer isso. E o apóstolo Paulo compreendeu isso, que se ele tivesse todas as virtudes, inclusive ele fala assim, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, olha lá a ciência e a fé, mas se não tivesse amor, nada. Bom, aqui cabe a gente fazer um parênteses. Será que eu estou falando sobre a palavra de Deus? Ou será que eu estou falando da palavra de Deus? Será que até hoje eu estou pregando sobre Jesus, mas não estou pregando de Jesus? Se eu não tiver amor, irmão, pode ter certeza, você está naquela condição inicial do apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, versículo 4, o amor, olha as virtudes, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Olha o que o amor faz. Até o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, a gente se preocupa. Isso é o amor. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele fala, o amor nunca falha.
Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E olha aqui, que eu falei para os irmãos no começo. Havendo ciência, desaparecerá. A ciência falha, ela vai desaparecer. Mas ele fala, o amor nunca falha. Aí ele diz no versículo 9, chegamos aqui aonde foi o tema que nós escolhemos. Porque em parte conhecemos a ciência, né? Mas em parte profetizamos a revelação de Deus. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque essa foi a sua própria experiência de vida. Ele até conhecia sobre Deus, mas ele precisou ter uma revelação de Deus, né? Precisou entrar Deus profeticamente na vida dele, naquele encontro que ele teve com Jesus, e a partir dali, a gente pode dizer que o apóstolo Paulo saiu transformado. E qual foi a transformação que Deus fez no apóstolo Paulo? É essa que ele está dizendo no capítulo 13. Ele passou a ser um homem de disputa, de briga, de rancor, né? Que respirava o mal contra os outros, para ser um homem cheio do amor, porque ele entendeu o amor de Deus. E é por isso que ele fala, ainda que eu tivesse todas essas virtudes, e boa dessas virtudes ele tinha, boa parte dela. Ciência, conhecimento, falava várias línguas, ele fala assim, ainda que eu falava a língua dos homens, e ajudava os outros, né? Fazia aquela prática de caridade que o judaísmo ensinava, mas ele descobriu que ele não tinha amor nenhum. Ele falava sobre Deus, mas não falava de Deus, porque ele não se pode falar de algo que a gente não conhece. A gente pode falar de algo que você escutou falar, né? E pode ter certeza que você vai falar muitas coisas equivocadas. Como eu disse, se eu for falar sobre o Reginaldo sem conhecer ele, provavelmente eu vou falar coisas que não refletem a vida do Reginaldo. Mas se eu convivo com ele, então eu posso falar do Reginaldo, porque eu conheço o Reginaldo, né? Então, essa palavra que eu quero deixar, então, nesse final de estudo bíblico, sobre a nossa postura, a ciência e a fé. Então, o conhecimento é importante, né? Mas a revelação, aquilo que nos é dado pelo Espírito Santo, é mais importante ainda. A palavra em si é morta, mas é o Espírito que vivifica. E assim, eu desejo que o Senhor dê para nós graça, força e sabedoria neste momento que nós estamos vivendo, tão incomum, como eu disse, que temos que tomar decisões importantes, né? Eu creio que o conhecimento, o bom senso é importante, mas o Espírito Santo é mais importante. A nossa fé é que vai nos ajudar a tomar as decisões certas, as decisões corretas, que vai refletir positivamente na nossa vida. Amém, irmãos? Então, essas palavras que eu quero deixar, que Deus possa estar abençoando e enriquecendo cada um de nós nesta manhã de sábado. E, se Deus permitir, no próximo sábado estaremos aqui dando sequência à terceira parte desse tempo. O homem espiritual, a ciência e a fé. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, os que estão presentes aqui. Já estamos encerrando, também os que estão nos acompanhando online. E nós vamos encerrar com a oração e com a bênção final, em nome de Jesus. Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esta manhã diante de Ti, por esta oportunidade de conhecer a Tua palavra. E, Senhor, conforme nos revelou o apóstolo Paulo, nós queremos falar mais e mais de Ti, Senhor. Nós queremos falar mais e mais do Teu amor, Senhor. Nós queremos falar mais e mais do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ensine, ó Pai. Ó Senhor, tire de nós esses sentimentos superficiais, Senhor, que nos faz, Senhor, falar e pregar de algo que ainda não conhecemos. Nós queremos, como diz o apóstolo Paulo, seguir e prosseguir, Senhor, em conhecendo a Ti, Senhor. Ó Deus, assim eu peço que Tu abençoe também cada irmão, cada irmã que nos acompanhou nesta manhã, que Tu possa derramar sobre eles também a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu Espírito Santo. Faz de nós homens espirituais na Tua presença. Abençoa a nossa vida, a nossa casa.
leva-nos em paz para nosso lar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, não em nosso nome, mas no nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém e amém. Terminado em nome de Jesus. Amém.